que, meu Pai, pôde entender, o Senhor já tem falado, Deus, do início deste culto, e ainda continuará falando, meu Deus, através da vida do teu servo, nosso querido amigo, irmão Rodrigo. Meu Pai, que nesta noite não vai ser diferente, que mais uma vez o Senhor possa estar usando o teu servo com muita graça, com muita ousadia e autoridade, e que o Espírito Santo pode trazer, meu Deus, a revelação da tua palavra essa, meu Deus, que edifica a igreja, palavra é essa, meu Deus, que traz saúde à igreja, palavra é essa, meu Deus, que traz, meu Deus, edificação para as nossas almas, seja, meu Deus, no exortar, seja, meu Deus, no edificar, seja, meu Deus, na cura, oh, meu Deus, mas que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, usa teu servo, meu Deus, como tocha viva, como sempre tem usado, derrama, meu Deus, mais ainda sobre a vida dele da tua graça, da tua unção, meu Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, possa, meu Deus, colocar as palavras na boca dele, como sempre tem colocado. Deus, fala comigo, fala com a tua igreja, que seja repreendido todo o levante do inimigo, contra a vida do teu servo, contra a sua casa, contra a sua família. Deus, já seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, mas que o Senhor continue guardando, livrando de todo mal, abençoando e usando poderosamente dia após dia, meu Deus, nas presenças do Senhor, que eu te peço e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos podem se assentar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos na casa do Senhor para adorarmos o nosso grande Deus poderoso. Somos gratos ao Senhor pelas suas bênçãos sobre a nossa vida. E ainda, quando vinha caminhando para a casa do Senhor e imaginando que a gente passa diante de várias casas onde as pessoas ali ficam na sua tarde, noite de domingo, e eu fico pensando naquilo que foi louvado nesta noite. O meu prazer é estar na casa do Senhor. E eu falo para Deus, se um dia eu perder esse desejo, que o Senhor me leve dessa terra. Porque se um dia acabar essa vontade de cultuar a Deus, não vale a pena viver. Pelo menos para mim não vale a pena, irmãos. Eu estava caminhando e imaginando, Senhor, não tem nada melhor. Não é porque eu não tenho o que fazer, mas como que eu ia passar um domingo sentar na casa do Senhor? Então, meus irmãos, eu falo para Deus, Senhor, se um dia essa vontade correr o risco de ameaçar, não vale a pena mais viver. Porque a nossa vida, meus irmãos, é Cristo. Amém? O nosso viver é Cristo. Então, não vale a pena ficar longe da presença do Senhor. E quando nós chegamos à casa de Deus, nós vemos o Espírito Santo nos alegrando, ainda que com tantos problemas, tantas lutas, todos nós temos uma segunda-feira que só Jesus para ter misericórdia. Só Jesus. É problema para todo lado, mas quando nós estamos na casa de Deus, irmãos, nós esquecemos tudo que nós temos para resolver lá fora. Nós colocamos tudo no altar de Deus e deixamos o nosso Deus trabalhar. Porque tem coisas que não adianta ficar ansioso, nós não vamos mudar nada. Não adianta ficar ansioso, preocupado, que não vai mudar nada. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu vou ler apenas
o versículo 3, 4 e 5, meus irmãos, até porque não dá para falar de todos, então não adianta fazer uma leitura muito extensa. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, meus irmãos? Esse texto do profeta Isaías é um dos textos mais profundos da Bíblia quando se fala a respeito da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus. Um texto messiânico que todos aqueles que leem a palavra de Deus e aqueles que conhecem a palavra de Deus vão entender de que se trata do profeta Isaías. Uma única exceção que nós encontramos na Bíblia, quando o eunuco de Candace estava voltando de Jerusalém em adoração a Deus, que ele tinha subido a Jerusalém, e ali estava o evangelista Filipe, e o Espírito Santo o orienta para que se aproximasse daquele carro, daquela carruagem, e ali aquele evangelista, aquele servo de Deus, ele ouve que ele estava lendo o profeta Isaías. E a pergunta de Filipe para aquele eunuco foi exatamente isso. Você entende aquilo que você lê? E simplesmente o eunuco, ele olha para Filipe e diz: não, como que eu vou entender se não há quem me explique? E o texto em questão que ele estava lendo era exatamente essa profecia do profeta Isaías. Ele foi a Jerusalém para adorar, e ele volta para Jerusalém, lendo a palavra de Deus, talvez não sabendo aquilo que havia acontecido em Jerusalém alguns anos atrás. E ali, Filipe começa então a falar de Jesus para aquele eunuco. Mas, meus irmãos, nós não temos dúvida alguma quando nós lemos esse texto. Nós temos um relato do profeta, quando ele nos traz uma visão de Jesus, onde pode contrariar muito entendimento de muitas pessoas, mas aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos diz, é a mais pura realidade. Anos e anos se passaram, Jesus por aqui pregou durante 3 anos e meio, e durante esses 3 anos e meio, a sua popularidade ela crescia, ela aumentava, ela se multiplicava. Multidões o acompanhavam por onde ele estava. Multidão de curiosos, de crentes, de pessoas que queriam ver da parte dele algum sinal, um milagre, uma multiplicação de pão. Jesus tinha muitas pessoas que o acompanhavam. Mas, quando nós olhamos esse texto da palavra de Deus, nós vamos encontrar um relato do profeta dizendo que Jesus era um homem desprezado, daquele que não tinha nenhum parecer e nenhuma formosura, daquele que onde as pessoas olhavam para ele, nenhuma beleza via para que o desejasse. Mas nós temos aqui um relato dizendo, então Jesus não tinha uma boa aparência,
Então, de fato, Jesus, quando as pessoas olhavam para ele, ele não era uma pessoa onde as pessoas diziam que ele era alguém bem trajado, bem bonito. Meus irmãos, Cristo, o noivo da igreja, Cristo, aquele que é o noivo, o esperado da igreja de Cristo. Aqui, o profeta Isaías não está falando do seu aspecto físico. Aqui o profeta, ele tem uma visão, porque ele não viu Jesus. Ele tem uma visão de um Cristo crucificado, de um Cristo que durante a sua última semana de vida foi preso, açoitado, ferido, machucado. E já nos foi ensinado aqui, durante o ano passado, a respeito disso, que aquelas chicotadas que ele levava nas suas costas eram tão profundas que as feridas destacavam os próprios órgãos internos de Jesus. Quem olhava para Jesus podia ver o seu pulmão. Quem olhava para Jesus poderia ver as suas vísceras. Ou estou errado? Não foi um açoite qualquer. O seu rosto desfigurado. Porque a Bíblia diz que o seu corpo foi rasgado. A Bíblia diz que o seu corpo foi ferido. E quando o profeta tem essa visão, ele olha para Jesus e ele vê um homem sem parecer. Ele vê um homem sem formosura. E quem olharia para Jesus naquela situação e desejaria alguma coisa de Jesus? Quando os soldados olham para aquela cruz, quando Jesus proferindo as suas últimas palavras, alguém olha e diz: ele está chamando por Elias. Vamos esperar para ver se Elias vem livrá-lo. Os soldados olhavam para aquela cruz e diziam: você não é o Filho de Deus? Então desce dessa cruz para que nós possamos crer em você. Alguém que estava à sua esquerda diz: olha, o Senhor é o Cristo mesmo? Então nos livra dessa situação, nos livra da condenação. Desprezado. As pessoas andavam por ali e meneavam a cabeça. No entendimento de muitos, ali estava um homem derrotado. Ali estava um homem vencido que não suportou. Ali estava um homem entregue. Que não teve forças para resistir. Desprezado. O mais indigno entre os homens. Um homem de dores. Experimentado nos trabalhos. Homem de dores. Mas nós nunca vamos ver Jesus reclamando da dor. Nós nunca vamos ver Jesus reclamando do sofrimento. Nós nunca vamos ver Jesus se queixando da situação em que ele se encontrava. Experimentado nos trabalhos, alguém que as pessoas escondiam o rosto. Talvez dava vergonha de olhar para ele e dizer: eu fui discípulo desse homem. Parecia que naquele momento, meus irmãos, o evangelho era um fracasso. Parecia que naquele momento, todo o esforço foi desnecessário, não valia a pena. Abandonado por todos. Mas ali estava o Salvador.
não fizeram dele caso algum. Mas tem uma coisa, meus irmãos: a cruz não revela fracasso, a cruz revela vitória. A cruz não é a vitória de Satanás sobre Jesus. A cruz é triunfo. Aquele homem, quando foi erguido, colocado naquela cruz, exposto para que o mundo pudesse ver as suas feridas, assistindo aquele espetáculo, zombando dele. Mas chega o momento em que o Senhor Jesus, sem forças, esgotado, ele olha para o Pai e ele dá o seu último brado: está consumado. Está pronto. A obra que o Senhor me deu para fazer, eu vim, eu fiz, eu fui até o fim. Doeu, mas está consumado. E agora, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora, meus irmãos, a partir daquele momento, algo me surpreende. Imagina aqueles que estavam lá no templo nesse momento, irmão Cristiano. Aqueles sacerdotes que estavam ali fazendo os preparativos. Porque lá fora havia um combate, havia um espetáculo. Mas os sacerdotes estavam lá no templo. 3 da tarde. O incenso não podia parar. O fogo não podia apagar do altar. Estavam lá. Mas de repente uma cena toma conta daquele lugar. Aquela cortina, o véu do templo, ele rasga de alto a baixo. Irmão, se a arca estava lá ou não, eu não sei. Mas eu sei dizer que naquele momento o véu se abriu. E eu fico imaginando a surpresa de quem estava lá dentro, ao ver aquele véu se rasgando. Que não era uma cortina comum, não. Era pesada. Mas a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Mas aí, o que isso representa para a igreja? O que isso tem a ver com a igreja de Cristo? Isso tem a ver, meus irmãos, que a parede de separação que nos separava de Deus foi derrubada. O acesso, a presença de Deus que era restrita até aquele momento, a partir de agora já não é mais. O caminho até a presença de Deus estava aberto. E a partir de agora, Jesus nos dá a oportunidade de nos achegarmos até Deus através dele. E agora nós não precisamos mais trazer sangue para oferecer em nosso favor. Ele ofereceu o sangue dele por nossos pecados. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus diz: a cruz não é fracasso. Porque ele na cruz, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou. Mas aí alguém vai me perguntar: mas se Jesus levou minha doença, por que eu sou doente? Se Jesus levou a minha dor, por que eu sinto dor? Tem muita gente que se questiona nisso, né, meu irmão? Mas não se preocupa não, meu irmão. Ele levou. Ele levou.
Embora eu e você conviva com doença, com dor, com enfermidade, tenha certeza que Jesus levou a sua doença, Jesus levou a sua enfermidade. E sabe a certeza disso, meu irmão? A certeza que nós temos disso é que tudo isso um dia vai acabar. Um dia não haverá mais dor, um dia não haverá mais doença. Nós podemos conviver com dor, com enfermidades aqui, mas nós temos uma esperança de que um dia tudo isso vai acabar. Pode ser que nós caminhamos aqui com doença, com enfermidade. Pode ser, meu irmão, que a doença nunca vai embora. Mas tem uma coisa, meu irmão, nós temos Cristo Jesus na nossa vida. E nós temos a certeza que com doença ou sem doença, nós estamos com Jesus. E é Ele que nos sustenta. Estar doente, meu irmão, não é sinal de que Deus não te ama, não. Quem sabe é a doença que está nos deixando ser crente, irmão. Quem sabe? Quem sabe é essa necessidade que nós temos e Deus não supre nunca, que está mantendo nós crentes. Quem sabe essa resposta de oração que nunca chega, é porque Deus está falando, no dia que eu te der, você vai se afastar. Você não vai ser crente mais. Sabe por que você continua pobre? Porque no dia que tiver alguma coisa, não vai querer saber de Deus mais. Porque nós somos assim, nós não temos nada e qualquer coisa já incomoda. Já não quer mais vir na igreja, porque agora tem isso, tem aquilo. Imagina se ficar rico, irmão. Se não é dono de nada, já está sufocado. Imagina se tiver. Deus sabe de tudo e nós não sabemos de nada, meus irmãos. Deus conhece tudo e nós não conhecemos nada. Não questione os retos e santos e justos caminhos de Deus. Nãos de Deus são livramentos para a nossa vida. Mas isso não é falta de amor da parte dele, não. Em tudo, meus irmãos, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, dê graças a Deus. Porque Ele levou as nossas dores sobre Ele. E olha que Ele não teve ombro para se encostar, não. Quem estava lá para dizer, ó Jesus, o senhor está ferido, né? Deixa eu passar um remédio aí para aliviar a dor. Alguém poderia chegar lá, não, desce ele um pouquinho, ele está sofrendo demais. Deixa eu passar um azeite na ferida dele, deixa eu passar um bálsamo na ferida dele. Nós temos dores, meus irmãos, temos. Mas Deus, Ele coloca remédio na nossa dor. Mas no Filho dele, Ele não pôs, não. Sabe o que Jesus olha lá naquela cruz e diz? Deus meu, por que me desamparaste? O crente pode ter dor, pode sofrer, pode estar doente, pode estar pobre, mas Deus nunca desampara ele. O salmista Davi, ele disse, eu fui moço, e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Só que naquela cruz, irmão, o pai abandonou o filho. Estava desamparado. Sabe por quê? Ele levou as nossas dores. E ainda que nós temos as nossas dores, nós temos um consolador. Jesus não teve.
mas Ele nos deu o Consolador. Ele nos prometeu o seguinte: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que soframos, meus irmãos, nós não estamos sozinhos, mas nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí muitas vezes nós achamos que nós sofremos. Sofrimento é isso aqui, meu irmão. Eu sofri e não tem ninguém do lado. Sofrimento é isso aqui. Ele está ali e ninguém chega ali, ausente de tudo, mas rodeado de gente, assistindo a um espetáculo. Deus não está assistindo seu sofrimento, não, meu irmão. Deus está te sustentando. Às vezes nós podemos olhar e dizer: não, mas Deus está vendo tudo e não faz nada. Deus está fazendo. Deus está te mantendo de pé. Você está de pé. Deus está te sustentando. Parece que não, meu irmão, mas Ele está aí do seu lado. E se não fosse Ele, o que seria da sua vida? Da minha vida? Ah, meus irmãos, então Jesus, Ele foi ferido, abandonado, oprimido, mas nós temos um auxílio, e o auxílio dEle. Mas sabe por que Ele foi ferido, meus irmãos? Sabe por que Ele apanhou? Para assumir o nosso lugar, para assumir a nossa culpa. Jesus nunca cometeu pecado, mas o nosso pecado levou naquela cruz. Jesus nunca cometeu um único erro, mas as nossas mentiras, os nossos maus pensamentos, a nossa língua que muitas vezes é maior do que a nossa boca, os nossos olhos que muitas vezes são impuros, os nossos pés que muitas vezes trilham caminhos que não são de Deus. Foram os nossos pecados que nos levaram àquele sofrimento. Foi por nós que Ele estava ali, aquela condenação era para nós. Mas Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu o nosso lugar. A culpa do nosso pecado está sobre Ele. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, meus irmãos. E não nos esqueçamos aquilo que a Bíblia diz: o pecado é um muro que separa o homem de Deus. E foi por causa do nosso pecado que Jesus foi morto, foi moído, por causa das nossas iniquidades. Ele assumiu o nosso lugar, meus irmãos. E sabe a razão de nós estarmos aqui hoje? É porque Ele perdoou todos os nossos pecados. Jesus pegou o nosso registro de nascimento. O crente, meu irmão, ele tem 2 datas de nascimento. O crente, o verdadeiro, aquele que não nasceu de novo, só tem uma só. Mas quem nasceu de novo tem 2 datas de nascimento. Tem aquela que ele é registrado lá no cartório no dia que ele nasceu. E tem aquela no dia que ele levanta a sua mão e aceita Jesus. O dia que ele se converte. E a que vale para Deus, meu irmão, é aquela que foi registrada lá no céu no dia que o seu nome foi escrito no livro da vida. Aquela que foi registrada lá no cartório, esquece. Só serve para cá. A que vale para Deus é o dia que você aceitou Jesus e Ele te resgatou do lamaçal do pecado.
apagou todos os seus pecados e escreveu o seu nome no livro da vida. Isso para nós é de graça, meus irmãos, não paga. Mas Ele pagou um alto preço para isso. Para que hoje nós pudéssemos estar livres do pecado, lavados e remidos pelo poder do seu sangue. Ele sofreu por nós. Mas o seu sofrimento para nós trouxe salvação. Valorize o que Jesus fez por você, meu irmão. Valorize. O que Jesus fez por nós, o que Ele nos oferece de graça, para nós é de graça. A salvação é de graça. E às vezes as pessoas acham que pecar é mais fácil. Mas não é, irmão. Não é. Porque o pecado ele é pago. Bebida, cigarro, droga, prostituição. Tem de graça não, tem? Tem de graça? Tem droga de graça aí fora? Tem bebida de graça aí fora? Tem prostituição de graça aí fora? Além de ser ruim, meu irmão, ainda paga. A graça é de graça. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Paga nada, meu irmão. Paga nada. O que nós oferecemos é de graça. A igreja cobra. Não, meu irmão. Se Jesus oferece de graça, por que eu vou cobrar? Se Jesus tem de graça. Então, meus irmãos, é isso que Jesus tem nos dado. E essa mensagem que nós pregamos, as pessoas nunca vão compreender os crentes, meu irmão. As pessoas nunca vão compreender, agora está falando que é crente, agora eu sou, ué. Não importa o que eu fui, meu irmão. Não importa o meu passado, o que eu já fiz. O que importa é que eu sou hoje na presença de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se preocupa com o seu passado, não, meu irmão. Já falei isso aqui e continuo repetindo. Usa ele para testemunhar o que Jesus fez na sua vida, mas não se envergonhe que você já foi, não. Glorifique a Deus porque Ele te libertou e hoje você não é mais. E nem vai voltar a ser, meu irmão. E nem vai voltar, você não vai voltar a ser um cachaceiro não, meu Cristiano. Não vai não. Você não vai voltar a ser um comedor de fumo aí fora não, meu irmão. Você não vai andar cambaleando pelas ruas aí mais não, Jesus te libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque quando Jesus liberta é assim, meu irmão, não volta para o pecado mais não. Porque o pecado dá nojo. Você já vomitou isso. E você não vai lamber esse vômito de novo, não. Você não é cachorro, não, meu irmão. Você já foi lavado. Você não vai ser igual porco que vai voltar para o despojador de lama, não. Jesus te lavou com o seu sangue. Jesus te salvou. E Ele não te aceita no pecado novamente. Meus irmãos, assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Mas vamos continuar firmes com nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Deus abençoe a igreja. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.